Fala galera, beleza? Demorei, mas tô de volta, tô gravando o segundo vídeo do Bora Falar Direito. Vamos falar hoje de tentativa, desistência voluntária e os arrependimentos, posterior e eficaz. Bom, para começar, imagine que vocês estão numa sala de uma prova oral de concurso e o examinador faz a seguinte pergunta: candidato, me diga de forma objetiva o que é tentativa em direito penal. Aí o cara que estudou, fez parte geral, beleza, tranquilo, estufa o peito e manda para o examinador: excelência, tentativa ou conatos é a interrupção dos atos executórios do agente por circunstâncias alheias à vontade dele e que o impedem de produzir ou de consumar o delito. O examinador, com a resposta dessa, já vê que você se garante, que você se responde. E aí já vai ser mais fácil para você já responder, você já mata a primeira pergunta, se acalma. E é uma dica que eu deixo para vocês: se você não tem total domínio da matéria, responda só o que está na pergunta, porque se você for querer fazer digressões, for querer enrolar, encher linha, você só vai se complicar, porque quanto mais você fala, mais chance você tem de errar. E se você não tem total domínio do assunto, essa chance é maior. É claro que os detalhes podem colocar você lá para cima, mas também podem colocar lá para baixo, se você não souber utilizar eles nas frases ou no texto. E se você tiver alguma dificuldade em construir textos, em adequar as palavras, eu aconselho vocês a tentar responder de forma mais simples possível, porque você respondendo simples não vai estar errado. Pode ser que tenham faltado alguns detalhes, mas pelo menos você não erra a questão. É melhor você responder pouco, mas responder, do que falar muita coisa e sair do assunto, por exemplo. Então, fica essa dica aí. Bom, vamos para o conceito de desistência voluntária. A desistência voluntária, assim como na tentativa, é uma interrupção dos atos executórios. Só que a diferença é que aqui a interrupção se dá por um ato voluntário do agente que está praticando o crime. Ou seja, não é alguém que impede, que se joga nele e impede ele de terminar os atos. Aqui é um ato voluntário dele. É importante dizer que não precisa ser espontâneo, ou seja, não precisa partir dele. Pode ser a própria vítima que pediu e ele desistiu de praticar, certo? Então, primeira diferença entre desistência e tentativa. Na tentativa, o agente é impedido de prosseguir com os atos. Lembra a fórmula de Frank ou Frank. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode. Ele é impedido por circunstância alheia à vontade dele. Já na desistência, ele pode prosseguir, mas não quer. Ele se arrepende e não quer prosseguir. Ele pode prosseguir, mas não quer. Lembra aí do exemplo clássico para fazer a diferença. O cara tem 6 projéteis na arma e dá 3 tiros na vítima. Aí quando ele vai dar o quarto, uma pessoa se joga nele e toma a arma dele. Nesse caso, tentativa, porque ele queria prosseguir, mas foi impedido por uma circunstância alheia à vontade dele. Já no exemplo da desistência, vamos para o mesmo caso. O cara dá 3 disparos na vítima, mas não tem ninguém por perto. Ele ainda pode dar os outros 3, mas ele se arrepende de ter dado os 3 e desiste de prosseguir. Joga a arma no chão e liga para a ambulância para socorrer o cara. Liga porque ele tem que evitar o resultado, lembra disso. Não é só desistir, ele tem que evitar o resultado, beleza? Vamos para o conceito de arrependimento eficaz. A dica que eu dou é que você só pode se arrepender daquilo que você já fez. Ou seja, no arrependimento eficaz, o agente já praticou todos os atos executórios. Lembra do intercrimes: cogitação, preparação, execução e consumação. Ele já praticou a fase de execução, mas se arrepende e impede a consumação. O arrependimento eficaz, ele é uma causa de atipicidade relativa, porque se você conseguir evitar o resultado, você só responde pelos atos já praticados, se eles constituírem crime, né? Por isso que é de atipicidade relativa. O arrependimento posterior já se dá depois que o crime está se consumado. Detalhe: o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se for violência contra a coisa, se ele quebrar a coisa, danificar qualquer objeto, não impede ele de se beneficiar do arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior? É uma causa de diminuição de pena dada ao agente que comete o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e que, antes do recebimento da denúncia, repara o dano ou restitui a coisa. É importante porque alguns concursos colocam que até o oferecimento da denúncia. Não é, o agente tem até o recebimento da denúncia ou da queixa para reparar o dano ou restituir a coisa. Beleza? Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Tentativa:
interrupção dos atos executórios por circunstâncias alheias à vontade do agente e que impede a consumação do delito. Desistência voluntária, interrupção dos atos executórios por ato voluntário do agente. Não precisa ser espontâneo, não precisa partir do agente, basta que seja voluntário, que ele queira, possa prosseguir, mas não queira. No arrependimento eficaz, o agente já praticou os atos de execução, mas impede a consumação do delito. Exemplo clássico, o cara dá veneno para a vítima, depois que ela toma o veneno, dá o antídoto para ela. Praticou os atos de execução, deu veneno, se arrependeu e deu o antídoto, evitou o resultado antes da consumação. No caso, ele vai responder só pelos atos já praticados. No caso, se ele tiver ficado com alguma lesão corporal ou algo do tipo. Beleza? No arrependimento posterior, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e repara o dano ou restitui o objeto até o recebimento da denúncia ou da queixa. Beleza? Tranquilo o assunto. Vou deixar os exercícios aí agora, as questões para fazer, beleza? Valeu! A primeira questão, pessoal, do CESP de 2013, concurso para Procurador Federal da AGU. Muito fácil, questão dessa dada, estilo CESP mesmo, certo ou errado. E ela vai dizer que o arrependimento eficaz se configura quando o agente, no curso do intercrimes, pode continuar com os atos de execução, mas deixa de fazê-lo por desistir de praticar o crime. Lembra da dica que eu falei, que você só se arrepende daquilo que você já fez, ou seja, se você já fez, não tem mais o que continuar nos atos de execução. Os atos de execução no arrependimento eficaz já foram todos produzidos, você já terminou a fase de execução, você só impede a consumação do crime. O conceito aqui que ela deu é o de desistência voluntária, beleza? Então a questão está errada. A segunda questão, pessoal, do CESP também, de 2010, do Ministério Público da União, o mesmo esquema de certo ou errado, vai dizer que no sistema penal brasileiro, tanto o arrependimento posterior como a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são causas obrigatórias de diminuição de pena, exigindo que o crime praticado tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Essa questão está errada por quê? Porque somente o arrependimento posterior é que é a causa obrigatória de diminuição de pena, que vai ser aplicada depois que o cara pratica o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e ainda que ele tenha reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia. Vê lá no artigo 16 do Código Penal. Como eu disse no vídeo, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, como você evita o resultado, você só responde pelos atos já praticados. Então, não é causa obrigatória de diminuição de pena, é uma causa de atipicidade relativa. Bom, pessoal, para finalizar a última questão aqui, concurso para juiz do TJ do Paraná de 2011, quer que a gente analise os itens e diga a opção correta. Então, vamos lá. O item 1 vai dizer que os crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, em sendo reparado o dano ou restituída a coisa antes da data do recebimento da denúncia, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Tem dois erros, né? Não fala aqui do arrependimento posterior. Não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e é até a data do recebimento da denúncia. No 2, quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, fica isento de pena. Errado, fica com atipicidade relativa, só respondendo pelos atos já praticados. Na 3, é exatamente isso que eu acabei de falar. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução, aqui é a desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, aqui o arrependimento eficaz só responde pelos atos já praticados. E na 4 vai dizer que os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Tá certo? É o arrependimento posterior, artigo 16. Beleza? Valeu, gente. Termina aqui. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui o segundo vídeo. Esse eu fiz meio nas pressas porque já tinha demorado muito desde o primeiro e vão começar as provas aí e eu não queria adiar mais para gravar. Então, mas eu acho que deu para passar uma ideia legal, deu para resolver as questões, que ajuda bastante. E é isso. Se vocês gostaram, deem um like aí. Deixem ideia para o próximo vídeo, quem tiver, eu já tenho mais ou menos. Se quiser deixar aí a opinião,
eu vou ler, beleza? Então, valeu, até a próxima.